Salve, salve, galera ligada aqui no canal Fala Bira. Na última terça-feira tivemos o início da terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. E logo de cara eu quero destacar aqui que vitória suada do Manchester United, pessoal. Que coisa louca. Tudo que aconteceu nesse jogo foi o quê? Os heróis improváveis, né? Vamos falar muito de Manchester United 1 e Copenhague 0. E situação do Manchester United que respira um pouco no grupo da Liga dos Campeões, né? Principalmente no seu grupo ali, o grupo A, com 3 pontos o Manchester United com essa vitória, depois de um início bastante titubeante, com derrotas para Bayern de Munique e Galatasaray, e dessa vez o Manchester United flertou novamente com a derrota ou com um tropeço, que poderia significar o fim do sonho da classificação do United. Porque se um tropeço acontecesse no Old Trafford na última terça-feira, poderia colocar o United como realidade disputar uma Europa League novamente. E aí ficaria mais uma decepção em mais uma temporada. Esse Manchester United que não engrena e que tem apenas um título de Europa League nos últimos 10 anos como principal título do clube, depois da era Alex Ferguson, uma situação bastante complicada. A gente sabe que tudo está rondando os bastidores do clube, principalmente a diretoria, mas ontem o Manchester United fez o primeiro tempo muito ruim, muito abaixo, torcida na bronca, teve o Onaná como um dos destaques do time, e eu vou falar do Onaná, e claro, Harry Maguire, ele que marca o gol da vitória do Manchester United para cima do Copenhague por 1-0, o que é muito pouco para o Manchester United diante de um time dinamarquês, com todo o respeito ao Copenhague, que não tem nenhuma tradição na Champions League. A história do Manchester United é muito rica, mas foi o que o Paul Scholes falou muito na sua entrevista, na sua participação na transmissão na Sky Sports. O Manchester United hoje vive do passado, vive das glórias do passado, dos feitos do passado, e ele mencionou muito isso por conta da recente perda de Bob Charlton, que faleceu no último sábado, aos 86 anos. E é uma situação, pessoal, que é bastante complicada. O Copenhague criou muitas chances contra o Manchester United. Finalizou, inclusive, mais que o United, 16-15, sendo 4 no gol das 16 finalizadas do Copenhague, sendo o Onaná, sendo um jogador fundamental, principalmente antes do Manchester United fazer 1-0, né? Consegue fazer uma defesa num chute na entrada da grande área, no qual a defesa do Manchester United marcou bobeira, e depois o Harry Maguire marcando o gol aos 27 minutos do segundo tempo, num cabeceio na grande área. Ele que, junto com o Onaná, foi um dos grandes destaques. O Onaná que ainda teve o grande momento heróico, né? Para a gente complementar toda essa noite passada do Manchester United de heróis improváveis. O McTominay faz um pênalti infantil na grande área, no último lance do jogo, e aí o jogador do Copenhague vai lá e bate o pênalti. O Onaná faz uma defesaça no canto, evitando o empate de 1-1, evitando o tropeço do United, numa situação que deixaria o time no grupo A com bastante dificuldade para se classificar. Lembrando que é muito importante o United vencer os 2 jogos com o Copenhague. Conseguiu essa vitória, sim, que é mais importante do que realmente o jogo bonito. O Manchester United, inclusive, vem de vitórias, jogando bem abaixo do esperado, jogando muito mal, mas conseguindo vitórias. Isso vai ganhando confiança, mas é um time muito ruim, um time muito abaixo, sem padrão. O Anabate hoje muito mal, ruim nas saídas de bola. A defesa do United novamente com muitas lacunas, isso muito por conta das ausências dos laterais titulares. A gente sabe muito bem que o Manchester United tem tido muitos problemas com lesões nesse início de temporada, mas tem que encarar as dificuldades e ir para cima, e tem que ser assim. Mesmo com o Harry Maguire não sendo zagueiro para Manchester United, por mais que o Manchester United fez uma loucura para tirar ele do Leicester, pagando uma quantia exorbitante, quase ali 90 milhões de euros, para contratar o Maguire do Leicester. O Maguire não é jogador, infelizmente, para o Manchester United, que tem ali uma capacidade de jogar um pouco mais de forma ofensiva, né? O Maguire é um zagueiro que a gente pode dizer assim que é um time que joga mais recuado, né? Talvez na seleção da Inglaterra ele caiba,
né? Sendo essa tática da Inglaterra defender bastante recuado e atacar também em massa. Mas é um jogador que tenta se recuperar, tá sofrendo muito, né, nos últimos anos, e todas as críticas são relacionadas a ele sim, porque esteve muito abaixo do que poderia exercer, muito pelo que o valor que o Manchester United desembolsou para ele, mas ontem com o gol da vitória na última terça-feira colocou o Manchester United vivo no grupo A e agora joga novamente com o Copenhagen, precisando o quê? Subir e torcer novamente para que o Bayern de Munique vença o Galatasaray e o Manchester United consiga a segunda colocação após o término da próxima rodada da fase de grupos, que acontece daqui 2 semanas. Mesmo assim, o Eriksen foi um cara que melhorou muito o meio de campo do time na entrada no segundo tempo. O Rashford muito mal, mas é uma insistência do Ten Hag no jogador durante a temporada toda. Tem sido intocável, mas o Rashford está muito mal. Marcus Rashford, que é um dos jogadores que renovou o contrato, que tem o respaldo da diretoria, mas muito mal. Tecnicamente, o Manchester United de forma ofensiva perde muitos gols. O McTominay, que tem marcado gols nos últimos jogos, 3 nos últimos 2 jogos, sendo um jogador decisivo, perdeu um gol muito importante durante a partida também. O Manchester United poderia ter feito 3-0 até o último lance, que culminou no pênalti infantil do McTominay. Inclusive, um segundo pênalti consecutivo do McTominay. Lembrando, contra o Sheffield United, ele também cometeu um pênalti muito tosco, só que dessa vez colocando a mão na bola e não um lance imprudente de tentar um desarme ali com o pé alto e fazendo a falta no atacante do Copenhagen, e que quase custou a vitória do United no Old Trafford. Mas é um time que sofre, joga mal, e isso é bastante latente, e principalmente o ataque do time do Manchester United costuma perder muitos gols. O Bruno Fernandes vive uma gangorra na temporada, ontem também esteve muito apagado no primeiro tempo. Aliás, o primeiro tempo do Manchester United para ser esquecido, mas ontem os deuses do futebol estavam com o United. O espírito de Bob Charlton abençoou o Trafford ontem, para que Onana e Harry Maguire, um dos jogadores mais criticados do Manchester United nos últimos tempos, conseguissem ser os heróis improváveis dessa vitória muito importante do Manchester United, que ainda respira na Champions League, mas é claro, está muito longe de ter a temporada ideal. Um futebol muito apático, muito aquém esperável pelo investimento que foi feito, e principalmente o Ten Hag, que tem que ter o trabalho sim questionado. E a gente sabe que mais uma vez o Manchester United tropeçando, indo para a Europa League, deixa o trabalho do Ten Hag ainda mais sobre suspeita, sobre cheque, e a pressão por resultados continua cada vez mais forte. É o Manchester United que tem vencido, mas não tem convencido. Além disso, pessoal, é muito importante a gente destacar a partida do Antony, que foi substituído sim, mas teve uma partida bastante sólida, criando boas jogadas. Ele que está tentando acertar a sua vida pessoal, mas retornou há pouco tempo no time, ganhando espaço novamente no time titular do Manchester United. Ontem ele fez um jogo criando boas jogadas, mas é o United que precisa de mais. Não precisa jogar com 2 volantes como o Amrabat e McTominay e deixar o meio de campo travado, sem criação, só colocando nas costas do Bruno Fernandes para resolver os problemas. E o Rasmus Højlund é um cara sensacional, né? Para mim, é um dos jogadores mais interessantes dessa temporada do Manchester United, artilheiro do United na Champions League com 3 gols, tem crescido cada vez mais. Ontem mesmo criou oportunidades, se movimentou bastante, teve chance sim, muito graças ao goleiro do Copenhague, que também fez boas defesas, mas foi um jogo bastante equilibrado, tanto na posse de bola como também nas finalizações, né? 15-16 as finalizações, um jogo bastante pegado na posse de bola, 51-49 para o United, mas é uma situação que o Manchester United precisa acordar, porque precisa de muito mais de rendimento dentro de campo para conseguir as vitórias, porque normalmente jogando mal não acontece, principalmente em jogos da Premier League, onde o sarrafo é mais alto e as equipes têm crescido cada vez mais de rendimento e gerado cada vez mais dificuldades a partir das rodadas irem acontecendo. Pessoal, é muito importante essa virada do United. A vitória importante pelos 3 pontos, mas o rendimento muito aquém ainda diante de um adversário frágil que é o Copenhague. A gente sabe muito bem que o United precisa muito mais disso, mas é uma volta por cima do Onana, é uma volta por cima do Harry Maguire, que tentam ganhar confiança, é claro, ainda muito criticados, mas ontem foi o jogo da redenção
vamos dizer assim, parcial, mas é um surgimento ali de uma recuperação da dupla que com certeza vai ser muito importante, porque Lisandro Martinez está lesionado e a tendência é que a zaga seja composta por Varane e Harry Maguire pelos próximos jogos do Manchester United, e o Onaná, que vinha sendo muito criticado por conta da saída do De Gea e o United não ter feito nenhum esforço para manter o De Gea, trouxe o Onaná, que iniciou muito mal a temporada e agora conseguiu fazer uma partidaça ontem com defesas muito importantes e o pênalti defendido no último lance do jogo. Beleza, pessoal? Deixe sua opinião sobre o Manchester United, sobre a Champions League. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Não se esqueça também de compartilhar o vídeo e também, é claro, de deixar o seu comentário, que é muito importante aqui pra gente. Te vejo no próximo vídeo, tamo junto e tchau, tchau.